Hoje o Senhor nos convida a entrarmos na presença dEle. Nos convida a verdadeiramente nos voltarmos para Ele. Quantos estão aí pelo mundo sem querer saber de Deus? E quantos estão dentro da igreja, mas estão como aquela dracma perdida? Não adianta servirmos ao Senhor somente com palavras. Precisamos viver para Cristo, precisamos render o nosso coração ao Senhor, sabe? Nos derramar na presença dEle, buscar a face dEle, desejar fazer aquilo que agrada o coração dEle. Ele é o teu amado, Ele é quem você deseja todos os dias, que você deseja agradar, que você sabe que está lá sempre por você. Deus, Ele não é um gênio da lâmpada em que nós devemos pedir e esperar que o Senhor conceda tudo o que a nossa vontade quer, tudo que é de acordo com a nossa vontade. Não é assim. O Senhor é Deus soberano e Ele reina sobre toda a terra, sobre todo o universo. Antes de essa terra e esse universo existir como são, Deus já era. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sabe? Ele é eterno. Antes do tempo, antes do universo existir, o Senhor já era. E Ele formou todas as coisas. E Ele se fez acessível, Ele nos formou e se fez acessível para ter comunhão conosco. Sabe, como no Jardim do Éden, todo entardecer, Ele descia para ter comunhão com Adão e Eva. E esse elo foi quebrado por causa do pecado. Mas o Senhor, Ele já tinha um plano, porque nada foge do controle de Deus, tudo é para a glória dEle, para o conhecimento de quem Ele é. O plano do Senhor era enviar o Filho dele, Jesus Cristo. A culpa foi sobre Jesus Cristo. Ele suportou a culpa. Ele suportou o peso do pecado que não pertencia a Ele, por amor ao Pai e obediência ao Pai e amor a cada um de nós. O Pai, Deus eterno, nos amou primeiro. Quando ainda éramos seus inimigos, quando ainda estávamos num lamaçal de pecado, e talvez você ainda seja inimigo de Deus, talvez você ainda não tenha se voltado para o Senhor, talvez você ainda não tenha aberto o teu coração para Jesus Cristo, mas hoje o Senhor te convida ao arrependimento, a conhecer a Ele, a conhecer a vontade dEle, não conhecer um Deus como muitos propagam por aí, né, que você vai atrás de prosperidade, atrás de riquezas, atrás de bênçãos e mais bênçãos e quer pedir como se fosse um gênio da lâmpada, mas se relacionar com Deus, Criador dos céus e da terra, que é detentor de todo o conhecimento desse universo, é dono de toda a sabedoria. E Ele quer sentar à mesa conosco. Eis que estou à porta e bato, Jesus diz, aquele que abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Ele está batendo a porta, ele está chamando. Você pode abrir a porta do seu coração, a porta da sua casa para Jesus entrar? Porque o Senhor Jesus não vai invadir, Satanás invade. Satanás, ele acha um espacinho, ele invade e ele vai destruindo tudo, ele vai quebrando a nossa alma. Mas o Senhor, Ele veio com restauração e com salvação. E Ele não invade, Ele bate a porta, Ele pede permissão, Ele pede: eu posso entrar? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, diz o Senhor. Eu vou ler a palavra em Sofonias capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz: reúna-se, ajunte-se, ó nação desavergonhada. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês, humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade.
Talvez o Senhor os proteja no dia da sua ira. Sobre a ira de Deus, Deus determinou um dia em que virá com juízo sobre toda a terra, sobre todas as nações. É o Senhor quem virá com juízo sobre tudo, e esse mundo, da forma que existe, será totalmente destruído. Mas Ele nos convida a buscarmos a Ele e a seguir a Ele. Busque a justiça e vivam com humildade, porque aqueles que estão em Deus, aqueles que estão no Senhor, porque quando nós abrimos o nosso coração para Deus e deixamos Ele habitar em nós e nos transformar, sabe? Nos transformar para sermos melhores, para andarmos na justiça, para amarmos ao próximo, para fazermos aquilo que é bom e agradável, tudo que é bom, tudo que é digno, tudo que é honrável. Deus te convida hoje para ir a Ele e te convida ao arrependimento. É um chamado ao arrependimento. Se volte para Deus, busca a face do Senhor. E se você ainda não o conhece, se você ainda não o conheceu, busque conhecer. A melhor maneira de conhecermos a Deus é por meio da palavra dele, a Bíblia Sagrada. Medite nela, peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude a compreender as palavras que estão escritas aqui, porque só o Senhor pode nos revelar a palavra dele. Só o Senhor pode nos mostrar, verdadeiramente abrir o nosso entendimento. Arrependam-se enquanto ainda há tempo, enquanto ainda não chegou o dia do julgamento, porque aqueles que estiverem no Senhor não serão condenados. Aqueles que estão enxertados na videira, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a videira verdadeira. Aqueles que estão no Senhor não serão condenados, porque as nossas iniquidades, Jesus levou sobre Ele. O castigo que nos traz a paz, Jesus levou sobre si. Ele levou o castigo para que tenhamos paz e para que não fôssemos condenados com o mundo. Hoje o Senhor te convida ao arrependimento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus Cristo voltará a essa terra. Querido Deus, amado Pai, nosso Senhor, perdoai, Senhor, as nossas ofensas. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa sondar cada coração e ver se há em nós algum caminho mau. Transforma-nos, Senhor. Cria em nós um coração puro, um coração segundo o Teu, no nome de Jesus. Que possamos abrir o nosso coração para Ti. As ovelhinhas que estão perdidas, talvez até dentro da própria igreja, tragas de volta para Ti, Deus. Que nós possamos nos render à Tua vontade, conhecer a Ti e prosseguir em conhecê-lo. Que venhamos amá-lo com todo o nosso coração, desejá-lo com toda a nossa alma, querer agradar a Ti e fazer a Tua vontade, no nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda religiosidade, todo espírito de engano que houver no meio da Tua igreja, que olhos sejam abertos para conhecer a Ti, conhecer a Tua vontade, que toda heresia, que todo engano saia do meio do Teu povo no nome de Jesus. Que venhamos amar a Ti e amar os nossos próximos, amar cada um, Senhor. O Senhor nos convida a amarmos, a praticarmos o que é justo, a andarmos humildemente. E essa é a minha oração, que venhamos nos arrepender dos maus caminhos, das más decisões e nos voltarmos para Ti com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao teu coração. Não se esqueça dessa palavra. Ela é importante para cada um de nós, não só para aqueles que estão ainda no mundo, que ainda não encontraram a Cristo, mas também para aqueles que estão dentro de instituições religiosas, de igrejas, mas que estão perdidos, que não entenderam ainda o que é buscar ao Senhor, que ainda não conheceram verdadeiramente ao Senhor. Deus, como eu disse aqui mais de uma vez, não é um gênio da lâmpada que a gente se relaciona pedindo. O Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. E Ele está aqui conosco, Emanuel, Deus conosco. Ele veio a esse mundo, o Pai enviou o Filho dele a esse mundo para que nós fôssemos reconciliados a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para termos comunhão com Ele. Não é um relacionamento raso de pedir, ou um relacionamento abusivo. É um relacionamento de entrega, sim. Porque Ele próprio entregou tudo, a própria vida por nós. E é sim um relacionamento de entrega, entregarmos a nossa vida para Cristo. É um relacionamento de amor em que nós somos amados e cuidados, não somos rejeitados. Em que nós somos salvos de um castigo que era nosso pela nossa iniquidade, pela nossa culpa. Mas o Senhor, pela infinita graça e misericórdia, nos purifica no sangue de Jesus. Que você possa hoje abrir o seu coração para o Senhor fazer morada e continuar a conhecê-lo. Se você não conhece, busque conhecer. Às vezes você já leu tantos livros, mas leia a palavra, a Bíblia Sagrada, onde contém vários livros aqui. É uma coletânea de livros, mas leia intencionalmente, busque meditar, conhecer, peça ao Senhor que te oriente nesse estudo e Ele se revelará a ti. Nós precisamos meditar na palavra e pedir que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos oriente. É claro que é importante aprendermos com os outros, é claro que é importante lermos livros, fazermos cursos, mas o que o Senhor tem te chamado a fazer? O que Deus tem te direcionado? Vá por onde o Senhor tem te direcionado. Busque conhecê-lo. Busque fazer aquilo que agrada o coração dele. Andar na justiça, amar, cuidar dos necessitados, daqueles que batem à tua porta pedindo ajuda. Não negue ajuda. O que você faz pelo outro, você está fazendo pelo Senhor. O que você empresta ao outro é como se fosse um empréstimo ao Senhor. Você está fazendo para Deus. Que tudo que você faça seja para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? E é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.